Amigos estudiosos internautas, vamos ver agora uns capítulos ligados à sintaxe. Identificadores sintáticos. A neopedagogia da gramática considera identificadores sintáticos os elementos da colocação, da concordância e da regência. Por que identificadores sintáticos? Porque são indícios que nos auxiliam a identificar os polos determinante e determinado, nas estruturas de textos, evidente. Colocação, o primeiro identificador. A colocação comum dos termos de uma oração segue a visualização, aquilo que está visualizado pela fórmula da oração normal que dispõe as peças assim. Nome 1, o nome que ocupa a posição 1, evidente. O verbo que ocupa a posição 2 e um nome na posição 3 e outro nome na posição 4. E mais, qualquer nome, qualquer um desses três nomes pode apresentar-se com um determinante 5, um ad-nome, quer dizer, algo que vem junto do nome, ou um complemento nominal, um que completa o nome. Como se vê na fórmula da oração, o da direita determina o da esquerda, constituindo a ordem direta da colocação dos termos. Vejam bem, determinante e determinado, determinante e determinado. O determinado quase sempre será ou um nome ou um verbo, guardem bem isso. Observe todos os termos colocados na ordem direta numa oração normal. João pediu água hoje. Nome 1, sujeito. Verbo é a posição 2 da fórmula da oração. Água é o complemento verbal que ocupa numa oração normal a posição 3. E o advérbio, circunstância de tempo aqui, o advérbio sempre é codificado com o número 4, pois ocupa a posição 4 numa oração normal. Veja a colocação indireta também permitida em textos livres. Vejam. Hoje, água, João pediu. Observem aqui a ordem indireta. Acontece que esta seta está errada, meu desenhista. A seta essencial sempre parte do verbo e cai no nome 1, para dizer que o verbo é determinante máximo do determinado máximo sujeito, nome 1. Mas, de qualquer maneira, a intenção aqui é mostrar a ordem indireta, só que esses termos aqui estão na ordem direta, 1, 2. Mas está aqui 4, 3, depois vem o 2, e aqui o 1, evidente. A numeração está correta, a numeração. Esta seta, este sintagrama é que devia partir de pediu e cair sobre o nome 1. A adoção da ordem direta estampada na forma da oração não deve tornar-se regra rígida, como vocês viram. Nós podemos usar a ordem indireta também. Regras naturais da colocação. A neopedagogia da gramática, após alentadas pesquisas feitas pelo SES, detectou algumas regras naturais de colocação extraídas de textos normais. Eis as básicas. A. O determinante se posta depois do determinado. E ou o mais próximo possível. Seria a ordem direta. Primeiro vem o determinado, depois o determinante. E a seta sempre vem da direita para a esquerda. B. Há algumas categorias de determinantes que sempre se fixam antes do seu determinado. O artigo, o pronome demonstrativo sempre vem antes do nome. C. Existem situações em que uma estrutura oracional se biparte para que um determinante se aproxime do seu determinado. Nós vamos ver muitas vezes a oração se quebra pela metade para receber um outro determinante no meio. D. A clareza, o estilo, a sonoridade, o hábito podem tornar aceitas colocações indiretas não estampadas na fórmula da oração. Vamos às constatações. Veja como o determinante mal colocado pode deturpar ou alterar a mensagem. A primeira versão é a original. Vejam bem, alguém escreveu assim: primeiramente comprou farinha de mandioca branca. Vejam bem, aqui está querendo dizer que a mandioca era branca e a intenção era de dizer farinha branca.
Devia ter colocado branca, então, próximo de farinha. O determinante deve vir o mais próximo possível. Primeiramente, comprou farinha branca de mandioca. União Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. Vejam bem, é o nome de uma associação que nós sabemos que existe. Não é para combater o câncer de Brasília, mas era para ser isto, União Feminina de Brasília de Combate ao Câncer. Ficaria melhor se passasse para um ad nominato, União Feminina Brasiliense de Combate ao Câncer. Ficaria melhor. Mas vejam bem, esta colocação aqui deturpa a mensagem, torna ambígua esta mensagem. Esse título fica realmente ambíguo e mal feito. É obrigação do contratante efetuar os pagamentos ajustados previamente como prevê o contrato. Se colocarmos o previamente aqui, essa determinância temporal cai no ajustados. Se colocarmos aqui, cai no efetuar. Então a mensagem se altera dependendo da colocação do determinante. Vejam bem, nós estamos estudando a colocação dos termos, a colocação dos determinantes. E aqui vocês percebem claramente a alteração da mensagem dependendo da colocação desse determinante. As instituições de ensino superior brasileiras começaram a incrementar a informática. Olhem aqui, as instituições brasileiras de ensino superior começaram a incrementar a informática. Vejam a determinância aqui de brasileiras, que deve, por causa da concordância, cair sobre as instituições. Ficou um pouquinho, assim, obscura. A gente acha que deveria determinar ensino superior, mas aqui, pela concordância, sabe que se refere a isto. Mas está muito afastado. Melhor é aproximar as instituições brasileiras de ensino superior, fica bem mais claro. Grafitando as paredes internas, o guarda do banco surpreendeu um estranho. O próprio guarda estava grafitando, mas fazendo coisas úteis. Vejam aqui essa determinância, quando se coloca esse determinante antes, no começo, então a determinância cai no surpreender. Mas aqui, o guarda do banco surpreendeu um estranho grafitando as paredes internas. Aqui o grafitando as paredes internas cai aqui. É a colocação do determinante que muitas vezes nos ajuda a interpretar e ver bem qual a mensagem que se quer dizer, expressar, expor. Outro exemplo, a gurizada está deixando a minha avó doente, está abandonando a avó doente. A gurizada está deixando doente a minha avó, está tornando a avó doente, está deixando ficar doente a avó. Então, depende da colocação, esse determinante emite um tipo de mensagem. Vejam bem, o 12 aqui separado por vírgula não cai no 12 policiais, aqui já cai em policiais. Então, dependendo da colocação, e esta vírgula ela empurra para lá esse determinante, ou mantém para cá, é a colocação que está em jogo também, com a ajuda da vírgula. Como mandaram? Pintaram a casa com duas cores. Colocando aqui, fica causa. E se colocar no fim, esse como mandaram, fica modo. Pintaram a casa com duas cores, como mandaram. Dá para se notar perfeitamente isso, né? Ela é uma rica pessoa, ela é uma pessoa rica. Vejam bem, a mensagem diferente depende da colocação. Na ordem indireta tem um sentido, na ordem direta outro. Certo homem aqui veio propor renovação e homem certo veio aqui propor ação, né? Certo homem e homem certo muda de sentido. Então a colocação altera a mensagem.